find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Nós temos clamado a Deus pela bondade dEle e pela sua presença. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Eu sei que como nós estávamos orando aqui, Adriano falando, como é bom a gente estar junto, né? Como é agradável a gente estar junto aqui nessa manhã, como é algo que alegra o nosso coração estar junto aqui, tomar café, mesmo entornando café, comer um pãozinho, mas sobretudo é bom a gente estar junto por causa de Jesus. E Jesus disse isso, que Ele estaria no nosso meio, nós estamos aqui por causa dEle. Então é isso que a gente quer fazer nessa manhã, adorar o nome dEle por conta disso, amém? Vamos orar? Pai bendito, mais uma vez nós invocamos o Teu nome, Senhor. Mais uma vez nós clamamos ao Senhor para que a Tua boa mão se manifeste a nós aqui, se manifeste também a vida das pessoas que estão assistindo, Pai, nas suas casas. Se manifeste para a Tua glória, que o Senhor se alegre com o nosso culto, com o nosso tempo, com a nossa adoração, e que a nossa vida exalte o Teu nome, porque não há outro Deus digno de ser louvado e exaltado. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós e ministra-nos a vontade do Pai. Santifica-nos nessa manhã, na palavra do nosso Deus, porque ela é a verdade, e não há outra palavra senão a do Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Tesouro maior terá.
dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, adore Ele. Vem, Adore Ele. dar a Ele, entregue a Ele o seu coração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, Você tem uma oração de gratidão a Deus nessa manhã? Se você pudesse dizer algo de gratidão a Deus, o que você diria? O que você diria? E tem uma canção que diz isso para ele, sabe? Senhor, vem me salvar, vem me ajudar, porque os meus pés estão firmados sobre a rocha. Há ventos, irmãos. Estava conversando com ele fora, ali atrás, ele falou: pastor, eu passei por um vendaval, uma situação difícil, a coisa ficou complicada, mas hoje eu posso dizer que eu estou sobre a rocha. Ele até falou assim: eu posso dizer agora que eu sou crente, sou evangélico. Que coisa! O vento vem sobre nós, mas a bondade do Senhor nos mantém de pé. Glória a Deus por isso. E essa canção diz exatamente isso. Vamos começar do coro? Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vamos mais alto, os teus pés. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei,
salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. A igreja. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Senhor, nós confiamos em ti, Senhor. Nós não colocamos a nossa confiança nem em carros, nem em cavalos, nem em governantes, nem em ideologias, nem no povo, Senhor. A nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Nós estamos descansados na tua provisão. Nós estamos descansados na tua atuação, Senhor. Ah, nós esperamos em ti. Nós esperamos em ti. Aleluia. Essa semana nós lembramos de uma canção tão antiga, mas antiga, que não quer dizer que está velha. Uma canção antiga, que é uma oração de um coração sedento. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso,
cumpre em mim, cumpre em nós o teu querer. Vamos cantar isso? Você lembra, Noemi, dessa canção? Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpre em mim o teu querer. Vamos cantar novamente. Vem, amado nosso. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpre em mim o teu querer. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há lugar em Deus pra mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há lugar em Deus pra mim. Vem, amado nosso. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpre em mim o teu querer. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há lugar em Deus pra mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há lugar em Deus pra mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há lugar em Deus pra mim. Para ti também, para todos nós, há lugar. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há lugar em Deus pra mim. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande
gerações. Por gerações Ele é. E o tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Três se tornam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Eu cantarei. Tu és digno de louvor, digno de louvor. Eu cantarei, cantarei, cantarei. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode erguer a sua voz e cantar isso? Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então, minha
meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. Obrigado, meu Senhor. Não há palavras para dar a Ti louvor. Não há. Quão grande és tu, quão grande és tu. Erga tuas mãos ao Senhor e cante isso a Ele. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Senhor, o Senhor é grande, digno de louvor, digno de glória, digno de toda adoração, digno do erguer das nossas mãos, do alçar das nossas vozes, do dobrar dos nossos joelhos. O Senhor é grande, não há outro como o Senhor. O Senhor é soberano sobre tudo. O Senhor é aquele que controla tudo. O Senhor é aquele sobre quem não há outro. Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, amor sobre todos os amores. O Senhor é grande. Nessa manhã, nosso coração se abre em adoração e de joelhos dobrados nos rendemos ao Senhor, ante a Tua grandiosidade, Senhor. Que esse Seu nome seja o nome mais doce que os nossos ouvidos possam ouvir todo o tempo, ao longo dessa manhã, com a revelação da Tua palavra a nós. Que o Teu nome, que a Tua voz seja a mais doce a ser ouvida ao longo da nossa vida. Que nossos corações se prostrem e se voltem ao Senhor em todo o tempo da nossa vida, dizendo, adorando, grande é o Senhor, muito digno de toda honra, glória e louvor. Nós amamos o Senhor, nós adoramos o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Você pode se sentar. Passando aqui, ia dar os avisos da semana. Vou pegar uma colinha aqui.
quarta-feira, às 8, a gente tem o nosso culto presencial e online, lá às 8 horas, que está sendo lá no Marcos. E tem sido um tempo muito bom. Domingo, às 9, nosso café, seguido do nosso culto, que começa às 10. E os irmãos que têm no desejo no coração de estar trazendo uma oferta de gratidão, pode estar fazendo no PicPay, que é @comunidade vida, não é isso? E, no mais, só isso, né? Esqueci de alguma coisa? Amém? Vamos orar para esse momento da palavra. Senhor, nesse momento eu te agradeço, Pai, por esse tempo que o Senhor tem preparado para nós, Jesus. Te agradeço por cada família aqui representada na sua casa hoje, Pai. Te agradeço, Pai, pela sua presença que tem nos envolvido até aqui, Deus. Te peço que o Senhor possa estar usando a vida do nosso pastor Marcos, Deus, que o Senhor possa estar trazendo para ele aquilo que o Senhor quer transmitir para nós, que nós possamos estar aqui, Pai, desfrutando desse momento de contato, de comunhão com o seu reino aqui, Pai. Muito obrigado por esse momento que o Senhor tem separado, Pai, que possa ser uma palavra que venha a ser frutificada nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, cativa os nossos corações, o nosso intelecto para aquilo que o Senhor tem a falar conosco agora, Jesus. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Bênção, né, o diácono? Vocês viram? Jesus é tremendo, né? Noemi estava lá atrás que não se aguentava. Estava dando glória a Deus nos avisos, Noemi estava dando. Obrigado, minha filha. Eu vou pedir, só para tirar aqui. Adriano, você pega aqui. Coloca aqui em cima mesmo, só por favor. Porque acho que não será muito higiênico, né? Colocar os copos logo abaixo aqui de onde eu estou falando. Por isso que eu coloquei o paninho aqui. Só enquanto eu ministro aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nessa semana. Antes de eu começar, aproveita que você está ali, João. Coloca a mão sobre o Ney, por favor. Coloca a mão sobre o Ney, nós queremos orar por ele, abençoar a vida dele. Ele é meu amigo. E o Senhor tem por bondade se revelado a ele, e eu quero abençoar a vida dele. Amém? Pai, nós queremos abençoar o teu filho. Queremos pedir que a tua boa mão seja sobre ele, sobre a sua casa. Que aquilo que está por viver, nos anos que estão por vir, sejam intensos, milagrosos, poderosos. Que ele não apenas conheça o Senhor no seu intelecto, mas que, sobretudo, a tua boa presença, o teu fogo, o fogo da tua presença, inunde o seu coração. Que não somente ele, mas também toda a sua casa seja impactada pelo poder do Evangelho, e que em nome de Jesus ele possa ver não somente ele, mas toda a sua família entregue e inclinada aos teus pés, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que a tua boa mão o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já falei para ele algumas vezes que ele é sempre bem-vindo, e eu estou feliz em tê-lo conosco. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Todos acharam, amém? Evangelho de João, o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3. E diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus.
Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: quem pode, ou como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Só até aí. Meus irmãos, eu estava essa semana pensando, por que nós deveríamos tratar desse tema, novo nascimento? Por que nós deveríamos conversar sobre esse tema, novo nascimento, nessa manhã? E eu estava percebendo algumas coisas na conversa que eu tive essa semana com o João e com o Adriano, sobre a necessidade que nós temos de fato andar com Jesus. A necessidade que nós temos de irmos a lugares aonde somente os discípulos de Jesus vão. Da necessidade que nós temos de tratar de um assunto tão importante, mas ao mesmo tempo tão pouco falado ultimamente. Vos é necessário nascer de novo. É-vos necessário nascer de novo. Importa-vos que vocês nasçam de novo. Nós temos visto, queridos, e diferente do que a gente está observando, há muitas pessoas que frequentam igrejas, frequentam cultos como esse, frequentam grupos caseiros, discipulados, vigílias, montes, vales, que agora também tem oração no vale, não tem só no monte. Todo tipo de culto, de reunião religiosa. Eu diria, e eu me atreveria até que existem pessoas que caminham muitos anos já dentro de uma igreja. Mas ainda, ou até hoje, não tiveram uma experiência de novo nascimento. E eu quero falar sobre isso hoje. Manhã de ceia. Manhã em que vamos tomar do cálice, tomar do pão. Manhã em que vamos revisitar, rememorar, celebrar, nos alegrar
com o sacrifício de Jesus na cruz, nos identificar. É uma manhã que eu quero fazer com que, eu quero compartilhar algo com vocês que não é algo de secundário na fé cristã. Não é algo que pode ser pregado em segundo momento. Não é algo que devemos conversar assim, numa outra circunstância, de forma informal ou tranquila. Não. Novo nascimento está lá no alicerce da fé cristã. Novo nascimento está lá como sinal, como algo a se esperar, a se desejar, a se procurar, no sentido de intensamente desejar isso. E eu quero pensar umas coisas com vocês, breves coisas, mas a partir desse texto. Bom, a primeira coisa que eu quero que você pense comigo, Jesus para conversar com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um membro do Sinédrio judaico. Era como um senador da república. Era um fariseu, um doutor, um mestre. Era um cara que provavelmente conhecia as Sagradas Escrituras de cor. Ele era um PhD da escola teológica judaica. Nicodemos era um cara que tinha todas as informações necessárias para vivenciar e experimentar uma vida profunda e íntima com Deus. Nicodemos tinha todo o reconhecimento das pessoas. Era um líder reconhecido. Nicodemos passava pela rua, todo mundo sabia que ali ia um membro do Sinédrio. Passava pela rua, todo mundo falava assim, opa, está ali um fariseu, um homem justo, um homem reto, um homem que entrega o seu dízimo fielmente, um homem que entrega as suas ofertas fielmente. Está indo alguém ali que vive num ambiente de culto, num ambiente religioso. Se você parar para ver, está isso no versículo 1, você já percebe isso aí. João introduz o assunto sobre Nicodemos, dizendo quem ele era. Nicodemos, ele tinha uma religião respeitada. Ele era um fariseu. E não era apenas uma religião respeitada, ele era uma religião respeitada e conhecida pelo rigor da prática da lei. Era um cara preto no branco, sim, sim, não, sabe aquele cara? Falou assim, vamos nos ater aqui às vírgulas da lei. Nós temos que cumprir tudinho. Então ele tinha uma boa religião, assim, uma boa religião no sentido de uma religião rigorosa. Nicodemos andou próximo a Jesus. Versículo 2, você vai ver que Nicodemos chega para Jesus e fala assim, nós estamos vendo o que você está fazendo. Jesus estava andando e Nicodemos estava lá. Rapaz, ele curou um cego. Rapaz, agora ele está chamando os discípulos. Rapaz, mas ele tem poder sobre os demônios. Nicodemos encontra com Jesus e fala assim, olha, nós estamos vendo. E a gente percebe que as coisas que você está fazendo só pode ser alguém de Deus, que Deus mandou. Então Nicodemos também tinha uma fé intelectual sobre quem Jesus era. Provavelmente e obviamente não o enxergava como o Messias, mas talvez como um profeta enviado por Deus. Então ele se aproxima de Jesus também cheio de expectativa de conversar com um profeta. Bom, se a gente parar para ver, pelo menos nos dias de hoje, Nicodemos talvez não seria a pessoa mais ideal para Jesus conversar sobre o novo nascimento, né? Porque ele tinha tudo lá, teoricamente. Tinha conhecimento, reconhecimento do povo. Ele caminhou, sabia que Jesus tinha feito, reconheceu que Jesus era um cara de Deus. Teoricamente, Noemi, ele não precisava ensinar Nicodemos nada sobre o novo nascimento. Você não concorda comigo? Mas é engraçado, porque Jesus se encontrou com a mulher adúltera, que teve 5 maridos. O que ela estava ainda não era dela, mas Jesus não falou de novo nascimento com aquela mulher pecadora. Jesus não falou de novo nascimento com Zaqueu, que ficou rico de forma ilícita. Jesus não falou de novo nascimento com aquelas
com os pecadores que estavam à sua volta, não. Jesus não pregou o novo nascimento para aquelas pessoas. Jesus se encontra com um religioso e prega novo nascimento. Por que será? Jesus se encontra com um homem que teoricamente não precisava ouvir sobre o novo nascimento, Adriano. Porque o cara tinha tudo. Tinha conhecimento, tinha reconhecimento das pessoas. Estava dando testemunho de Jesus para ele mesmo, né? Ó, Jesus, eu quero te dizer que eu estou vendo o que você fez aí e eu entendi que você é um cara enviado por Deus. Mas foi para ele que Jesus pregou o novo nascimento. Foi para ele que Jesus ensinou algumas coisas. E já de primeiro ponto eu quero trazer algumas coisas para vocês sobre o novo nascimento. Para eu falar sobre o que é novo nascimento, eu tenho que dizer para você o que não é novo nascimento. Você não é nascido de novo se todo mundo olha para você e reconhece que você é um líder. Não é isso que faz você um recém-nascido espiritual. Não é o reconhecimento dos outros. Nicodemos tinha isso. Nicodemos tinha a honraria depositada aos pés do membro de um sinédrio. Mas isso não fez com que ele tivesse um novo nascimento. Não é o seu conhecimento intelectual, teológico, que vai fazer você nascer de novo. Nicodemos, Sarinha, era tipo um professor da teologia do judaísmo daquela época. Ele é um PhD, formado em Harvard, daquela época. Falei certo, Adriano? Ele era um cara assim, que provavelmente assim, tinha muitos diplomas nas paredes. Você me entende que eu estou trazendo um paralelo para nós aqui? Tinha inúmeros troféus, medalhas de o campeão da teologia da escola. Na escola bíblica dominical lá, ele ganhava as medalhinhas porque ele lia todos os versículos que a professora mandava. Mas isso não fez Nicodemos nascer de novo. Não foi seu conhecimento intelectual. Não foi ser membro de uma religião importante. Nicodemos era fariseu. E aí pense comigo. Não foi estar envolvido com uma religião, não é estar envolvido com uma religião que nos faz nascer de novo. Lembra dos filhos de Eli? Quem lembra dos filhos de Eli? Do profeta Eli, sacerdote, digo. Ele tinha 2 filhos, ambientados com o ambiente lá dos sacrifícios, do templo. Morte de animais. Os caras eram filhos de sacerdote. Quem eles eram? Corruptos, mentirosos, fornicadores. Estavam no ambiente de uma religião, da religião do Deus vivo. Isso não fez com que eles tivessem uma vida real com Deus. Então, novo nascimento não é você estar numa religião. Não é você vir aqui ao culto no domingo de manhã, nem participar de qualquer outra reunião. Não é isso. Se você quiser conhecer mais sobre a vida dos filhos de Eli, 1 Samuel capítulo 2, do versículo 12 até o 36. Então, não é frequentar aos cultos que nos faz ter uma nova vida. Não é dar o dízimo. Não é discipular alguém. Até no último sermão que eu trouxe, eu falei que um dos principais preços para quem quer discipular alguém, antes de qualquer coisa, é ser um discípulo. Você pode tentar discipular alguém sem ser discípulo de Jesus. Você pode tentar e conversar com alguém sobre o que é andar com Deus sem andar com Deus. Só aqui, no intelecto. Só aqui. Não é isso. Não é tocar um instrumento na igreja. Não é.
Tocar, tá aqui nem fala que você deve conhecer músicos espetaculares. Inclusive, você cuidando de som em igreja. Você fala, você está cuidando do som lá, o cara sai, você virou as costas, fala, mas é o mesmo que estava lá tocando, levantando a mão? Peraí, tem alguma coisa errada. Você se depara com pessoas e fala assim, fulano é lá da igreja, lá. Mas fulano é da sua igreja? É, rapaz, ele é presbítero lá e toca, ele prega. Mas fulano? Falei, é? Pai, não é possível. Presbítero? É, ele é líder lá da igreja. Ué, mas durante a semana, não é a mesma pessoa que trabalha comigo, não. Aquele cara que trabalha comigo é um mentiroso. É um ladrão. Como pode? Então, quer dizer que você está aqui, nesse ambiente, não faz você nascer de novo. Não faz. Mateus capítulo 23, Jesus fala isso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias de cegos. Vocês com um mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Não é estar envolvido numa religião ou servindo que vai fazer com que você tenha um novo nascimento. Então, eu disse, não é ser reconhecido como líder pelos outros, não é estar envolvido no ambiente de igreja, trabalhando, pregando, tocando, cuidando de som ou qualquer outra coisa. Não é disso que vai fazer você ter um novo nascimento. E também não é o conhecimento intelectual que você pode ter. Não é o quanto você pode discorrer de temas teológicos profundos que vai fazer de você um homem ou uma mulher que nasceu de novo. Não é isso. Então, é importante que a gente pense algumas coisas a partir disso que eu falei. A primeira coisa que eu quero que você pense: quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele não disse assim, Nicodemos, se você quiser, você nasça de novo. Ele não disse para o Nicodemos assim, se você puder, você nasça de novo. Quando você quiser, você nasça de novo. Não foi isso que Jesus disse. Há um imperativo. Jesus conversando com aquele religioso que queria discorrer sobre assuntos do reino de Deus, Jesus introduz o assunto dizendo assim, vamos colocar um ponto aqui. Daqui para frente você só vai caminhar se nascer de novo. Vamos colocar um ponto aqui. Para a gente conversar sobre reino de Deus, não adianta você vir aqui na pompa da sua posição religiosa, não adianta você vir aqui dizendo que todo mundo te reconhece, não adianta você vir aqui dizendo para mim dos seus diplomas, do seu conhecimento teológico, não adianta você vir aqui bater no peito e dizer assim, olha, eu faço isso, faço aquilo outro. Eu quero te dizer uma coisa, não depende de você, você tem que nascer de novo. Não adianta, é um imperativo. É um imperativo. E por que isso tem que vir acompanhado com a pregação do Evangelho, Noemi? Sabe, há 2 semanas atrás, nós batizamos a Sofia. Foi uma cerimônia muito legal na casa da Sara, comemos churrasco. Né, Noemi? Gostoso pra caramba. O que eu posso fazer, vou tomar a liberdade de usar a Sofia, mas eu batizei Vitória, batizei Davi.
André, Natane. O que eu vou dizer a respeito disso? Que eu, como pastor, a única coisa que eu posso fazer é celebrar o sacramento, vou batizar. Agora, só tem alguém que de fato examina o nosso interior, e esse é o nosso Deus. Por isso que o imperativo de novo nascimento não está ligado nem ao sacramento do batismo, está ligado àquilo que o Espírito Santo gera em nós. Eu achei espetacular um dia que o Davi me pediu para ser batizado, e eu falei, cara, mas você sabe o que é isso mesmo, você tem certeza? Ele falou, pai, o que vai acontecer por fora é aquilo que já aconteceu por dentro. Eu falei, eu acho que ele está começando a entender. É assim que é. O que está visível aos olhos é aquilo que está sobrando por dentro. Está transbordando aos olhos, precisa estar cheio por dentro. E aí eu quero que você pense uma coisa. Diante dessa impossibilidade, dessa ordenança dada por Jesus, você vai ver que Jesus encontra com esse Nicodemos e fala sobre um texto que está lá em Números, capítulo 21. O texto de Números, capítulo 21, talvez você não se lembre, mas é quando o povo estava para tomar uma decisão, ou caminhar para uma guerra, para uma situação. O povo começa a ficar impaciente e começa a reclamar e a murmurar com Moisés, dizendo assim, vocês e Deus nos trouxeram para cá, agora nós estamos sem água, nós estamos sem comida, e ainda reclamaram do maná. Essa comida aí que Deus nos deu, se você ler o texto, você vai saber que Deus mandou serpentes. As serpentes no meio do povo de Israel começaram a picar os caras, começaram a picar o povo. O que começou a acontecer? Começaram a morrer. Aí as pessoas começaram a morrer picadas por aquelas serpentes. Elas correm para o mesmo Moisés e dizem assim, Moisés, tem alguma coisa acontecendo. Fala com Deus, intercede lá. Porque tem cheio de serpente, nós estamos morrendo. Moisés volta, vai orar, fala com Deus. Deus diz, Moisés, faz uma serpente. Ergue a serpente bem alto. E todo aquele que foi picado por uma serpente, olhando para essa serpente que você ergueu, eles não vão morrer. A Bíblia nos diz que Moisés fez uma serpente de bronze, mandou fazer uma serpente de bronze. E colocou a serpente bem alta, bem alta. E aí todas aquelas pessoas que eram picadas pela serpente, quando olhavam para a serpente de bronze, não morriam. Bom, o que isso tem a ver com o novo nascimento? Bom, a primeira coisa que eu quero que você pense comigo é a teologia do pecado. Nós nascemos assim. Jesus disse a Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne. Homem, nós, por exemplo, eu não posso, junto com Luciana, fazer com que o Davi e a Vitória nasça de novo apenas em existir. Uma criança que sai do ventre de uma mãe, ele não sai com o novo nascimento já carimbado na testa. Os nossos filhos precisam nascer de novo, sabe por quê? Porque eles já nascem picados pela serpente. Eles já nascem picados pela serpente. Eles já nascem contaminados com o veneno do pecado. Eles já nascem cheios de imundícia. Pastor, meu filhinho, minha filhinha, bonitinho, é isso mesmo? É. Se os nossos filhos não se arrependerem dos seus pecados, eles estarão condenados assim como todo homem e toda mulher, porque nós já nascemos picados. Há veneno do pecado que corre nas veias de todo homem e toda mulher. E aí, queridos, ele já está condenado à morte desde quando ele nasce. A primeira morte, como exemplo, é a condenação como esses
israelenses que foram picados pela serpente. Imagine você, alguém que foi picado por um bicho, um animal, que ainda não se tem um antídoto, que ainda não pode se curar, que ainda não pode ter uma injeção para resolver. Aí a mãe chega e diz, olha, meu filho foi picado pelo animal X. Aí o médico olha para ela e fala assim, não tem cura, ele vai morrer. Não tem cura. Está condenado à morte. Pode levar a criança, está tudo certo. A mãe já pensou? Pensa nisso? Assim é o homem que é nascido da carne. Mas tem uma outra condenação que a gente pode pensar também. No Brasil nós não temos julgamento para condenação à morte. Mas existem nações aí que as pessoas são condenadas à morte de acordo com o delito que eles cometem, né? Você já viu aqueles filmes? Tem um filme que uma pessoa é condenada à morte, fica lá no corredor esperando, e só esperando a hora dele morrer. Um sonho de liberdade, que é a espera de um milagre, que é um cara que está condenado à morte, e a história do filme corre com um cara que está à espera da morte, no corredor de uma prisão. O filme acaba com a pessoa morta. Assim é aquele que é nascido da carne, condenado pelos seus próprios delitos à morte. Por que isso, meus irmãos? Porque o homem que é nascido da carne, não há inclinações naturais para amar a Deus. O culto é chato. Santidade, Deus me livre. Andar com Jesus, de forma alguma. Eu não gosto da pregação, eu não gosto da palavra, eu não gosto de oração. Tudo que diz respeito a Deus me atrapalha, não gosto. O homem que é nascido da carne não tem inclinações alguma para caminhar em agrado ou em satisfação no próprio Deus. Não há. E ainda que caminhe na religiosidade, ainda que levante a mão, ainda que esteja dentro de uma comunidade, a tudo que diz respeito a Deus, a santidade, ao caráter de Deus, é chato para ele. É enfadonho. O homem que é nascido da carne. As inclinações naturais os levam para tudo que é distante de Deus. Então não há nada nele que possa fazer com que ele sinta prazer em Deus. A não ser que ele nasça do Espírito. A não ser que ele experimente nascer do Espírito. Aí você pode dizer, Marco, mas como é que faz isso? Como é que nasce do Espírito? Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda, não é pela sua vontade. Não é um estalar de Deus, assim, hoje eu vou nascer pelo Espírito. Não é não, João? Quer saber? Hoje eu vou nascer do Espírito. Marcou lá na agenda e tal, agora vai. Você também falou isso, não lembra? Você falou, pô, pastor, já tentei, foi rodeio, quando eu vi, a coisa, aconteceu. Lembra que Jesus diz assim, olha, aqueles que são nascidos do Espírito, eles são como o vento. Hoje a gente tem um pouco mais o controle do vento, né? A gente sabe quando é que as coisas vão acontecer. Mas naquela época era totalmente algo inesperado. Quando é que o vento vai mudar? Ninguém sabe. Quando é que o vento vai soprar alguém? Ninguém sabe. Mas quando as pessoas olhavam, falavam, sim, aqui tem vento. Há uma árvore balançando. Aqui tem vento, há algo acontecendo. Os nascidos do Espírito, a primeira coisa que eu quero que você pense comigo, não é aquilo que será feito na força do teu braço. Não é. Porque fatalmente você estará condenado. Não é você participar de uma denominação, de uma religião. Eu já falei tudo isso anteriormente. Os nascidos do Espírito, a primeira coisa que eu quero que você entenda,
que somente Deus, através do Espírito Santo, pode fazer isso. Que somente Deus, através do sopro do Espírito, isso pode acontecer. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender, para quem tem sentido o seu coração arder a respeito desse tema, é que você precisa se reconhecer picado pela serpente. A primeira coisa que precisa acontecer é que você precisa se reconhecer picado pela serpente. E você está condenado à morte, seja pelo veneno dela, seja pela condenação dos seus próprios pecados. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Esse é o primeiro passo. Arrependimento. Lembra que Jesus fala com Nicodemos e usando assim, olha, você precisa entender que o Filho do Homem, versículo 13, versículo 12, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Você não vai entender naturalmente. Aí ele diz assim, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E ele fala da mesma forma com que Moisés. Qual foi a prática daqueles homens lá em Números? Moisés, eu fui picado. Moisés, olha para a serpente de bronze. Eles olhavam para a serpente de bronze. E o que acontecia? Eles eram curados. Vamos trazer isso para a pregação do Evangelho? Não havia nenhuma possibilidade de caminharmos, salvando-nos a nós mesmos, se o próprio Deus, assim como foi lá em Números, não ministrasse ao coração de Moisés para construir uma serpente de bronze. João capítulo 3, versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus que amou Israel lá em Números, um povo murmurador, reclamador, pecador, ingrato, usou de graça e misericórdia através daquela serpente de bronze. O Deus que amou o mundo a qual Ele quer salvar, o mundo a qual Ele quer libertar, o mundo a qual Ele quer trazer vida, tanto amou que entregou o seu próprio Filho, para ser erguido não numa haste de bronze, mas ser erguido numa cruz, na cruz do Calvário, para ser posto entre ladrões, para que todo quem você, todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem, adolescente, que se reconhecer pecador, picado pela serpente, condenado à morte, possa olhar para Ele, meus irmãos, há um remédio para a morte. O remédio é Jesus. Há uma forma de você nascer de novo. Aí você pode dizer assim, ô pastor, mas só tem crente aqui. Por que você está pregando isso? Sinceramente, meus irmãos, a nossa fé e a nossa vida cristã está tão rala, que quando Jesus traz lá a parábola das virgens, ele traz 50, né? 5 virgens, todas eram 10 virgens, 5 nécias e 5 sábias. Ele pega da igreja, das 10 virgens, todas eram virgens, estabelece 50% e diz assim, 50 ficou, 50 não estava apta. Nos dias de hoje, meus irmãos, a nossa fé está tão rala, que ainda existe no coração de alguns crentes que um homem nessa terra pode trazer vida para ele. Existem crentes que acham que
que uma ideologia pode trazer vida para ele. Existem pessoas que acham ou que são liberais ou que são... Qual é o outro lado lá? Conservadores ou liberais. Acham que a posição deles é que vai trazer vida para alguém. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, com toda a sinceridade do mundo. Tem muita gente dentro da igreja que precisa nascer de novo. Muita gente. Tem muita gente que ainda se aproxima de Jesus como Nicodemos. Muita gente. E por que eu estou trazendo esse sermão logo depois de pregar sobre uma série de sermões sobre a nossa identidade? Porque senão a gente pode simplesmente se apegar nas práticas. A gente estava conversando sobre isso quinta-feira. A gente pode simplesmente dizer assim, não, eu faço meu devocional, eu escrevo isso, eu faço aquilo, eu leio o livro, eu falo lá, faço, não falta um discipulado, não falta um culto, não sei o que lá, mas está perdido. Está perdido. Não nasceu de novo. Se nessa manhã eu conseguir ministrar no teu coração, olha, meus irmãos, nós todos aqui precisamos fazer uma análise agora de manhã. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você permitisse que o Espírito Santo falasse com você agora, nessa manhã. Se Jesus te encontrasse nessa manhã, qual o sermão que ele pregaria? Será que ele ia ter que usar o sermão que ele pregou para Nicodemos, para você? Eu quero que você faça um autoexame agora. E após fazer esse autoexame, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui, tome o pão, tome o cálice, volte para o seu lugar, mesmo com a cabeça ainda baixa, em oração, em contrição, entendendo que o Espírito Santo está querendo ministrar a você nessa manhã. Enquanto nós vamos cantar uma canção e diante de tudo que nós vamos fazer o restante dessa manhã, o desejo do meu coração, meus irmãos, é que o Espírito Santo fale com você. Fale com você. Pastor, eu cheguei à conclusão que eu não sou nascido de novo. Eu não tenho prazer nas coisas de Deus. Meu prazer está em todas as outras coisas, menos nas coisas de Deus. Eu preciso nascer de novo. Peça ao Espírito Santo. Confesse ao Espírito Santo nessa manhã, nessa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo o culto também, quem está em casa. Confesse ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu sou um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que fui picado pela serpente da morte. Espírito Santo, me volta os meus olhos para Jesus, deixa eu olhar para Ele. Espírito Santo, deixa eu me apaixonar por Jesus. Deixa eu me apaixonar pela sua presença, pelas suas coisas, pela sua santidade. Deixa eu me apaixonar pela tua palavra. Deixa eu desejar a tua presença. Deixa eu me jogar aos seus pés como alguém que não tem nada para dar. Não
me apoio nos meus diplomas, eu não me apoio no reconhecimento dos outros, eu não me apoio no conhecimento teológico que eu tenho, nada disso me serviu, Senhor. Espírito Santo traz vida. Alguém disse que se nós ainda não temos um motivo pelo qual morrer, nós não descobrimos um motivo pelo qual viver. Se a gente não tem um propósito pelo qual nós estamos dispostos a morrer, é porque a gente ainda não conheceu ou encontrou um propósito pelo qual nós queremos viver. Nós vamos cantar essa canção. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo o mal? Eterno Criador, tu, glorioso, santo e Rei de amor, quem é maior que os medos meus? Em tudo satisfaz. O príncipe da paz, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro Santo morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Quem é maior que os medos meus? E em tudo satisfaz. Que no deserto faz chover. E o príncipe da paz, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro
Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Peça isso, Senhor. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. O Senhor tem ministrado o teu coração nessa manhã. Tem ministrado o teu coração nessa manhã. Há arrependimento no teu coração nessa manhã. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Eu quero deixar livre a todos para participarem da ceia, todos. Porque essa mesa é a mesa da graça. Não é a mesa do mérito. Não é a mesa da posição para os outros. Não é a mesa do conhecimento teológico. É a mesa da graça. Todos podem vir. Todos podem vir. Todos podem vir. Nessa manhã, todos são convidados a olhar para Jesus. A olhar para Jesus. Porque na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos como símbolo de um corpo dilacerado na cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos experimentar da sua morte não morrendo. Experimentar da sua morte vivendo. Experimentar vivendo e não morrendo. Ele partiu aos seus discípulos e deu a todos eles, dizendo: isso é meu corpo, que é partido por vós. Depois deles terem ceado, a Bíblia diz que o Senhor tomou o cálice da nova aliança. Ele tomou o cálice e disse assim: olha, esse vinho, esse cálice, o significado dele nessa noite, dizendo para eles: imagino eu, é uma nova aliança que eu estou fazendo com vocês. É uma nova aliança que o meu Pai está fazendo. Jesus talvez naquela noite de ceia se apresentou como o justo juiz, que pegou cada um dos seus discípulos, cada um de nós, com uma ficha extensa, condenação à morte. Onde estava escrito o meu nome, o seu nome, ele disse: está pago. Justificados. Um cálice que representa uma nova aliança, que também não é posto nos méritos, na honraria humana, no conhecimento intelectual. Não, é um cálice que representa uma nova aliança no sangue do Cordeiro Jesus.
para que o cálice que foi desonra, para que o cálice que foi doloroso, para nós fosse um cálice de vida. Vida. E ele disse assim: olha, todas as vezes em que vocês se juntarem para fazer isso, o façam em memória de mim. Anunciando a minha morte, a minha ressurreição, até que eu venha, ou até que ele venha, Paulo disse. Sabe o que quer dizer isso? Esperança. Hoje não é apenas uma noite em que uma manhã em que nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos deles. Olhamos para Jesus pedindo que Ele nos traga a vida. Não é apenas isso. É uma noite que o nosso coração está cheio de esperança. Sabe por quê? Porque aqueles que nasceram de novo, um dia, sentarão na mesa com Jesus. Um dia, desfrutaremos eternamente com Ele. E sabe o que é legal do texto que nós lemos? Versículo 16 do capítulo 3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tenha. Não é terá. Tenha. Sabe o que quer dizer isso? Nessa manhã para todos nós, ou para quem está vendo à noite, é que se nós voltarmos os nossos olhos para Cristo, o reino dele será experimentado hoje. Hoje. Experimentado hoje. Queridos amados irmãos, participem todos nessa manhã e recebam vida da parte de Deus. Amém. Pai bendito, que os elementos dessa manhã tragam vida a nós, não apenas como um ato religioso, mas sobretudo como resultado dos nossos olhos voltados para o Senhor. Oro por cada um de nós aqui. Oro pelas pessoas que acompanharão e oro por cada uma, Senhor. Sopra vida sobre nós. Sopra vida sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se sentar. Nós estamos hoje, nossa primeira reunião aqui no Salão Maior, e você vê que tem mais conforto, a gente está mais bem alojados,
eu quero mesmo convidar você, sabe, tem sido tempos maravilhosos de experimentarmos a voz de Deus. Deus tem falado muito com a gente. E a gente está pensando em coisas muito legais. E temos orado. Então eu queria muito que você tivesse um compromisso de oração conosco. Sabe, nós queremos separar, durante todo esse período de plantação, sabe, pelo menos 10 minutos de oração por dia, de joelhos dobrados. Separa na sua agenda. Coloca na sua agenda isso. Ah, pastor, eu já oro 1 hora. Pô, louvado seja Deus, né? Então, ora 1 hora, mas não passa para o seu irmão, não. Deixa ele orar os 10 minutinhos dele lá. Não passa o crédito, né? Não passa o crédito para o seu irmão, não. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Porque essa obra que nós estamos fazendo, ela não é carnal. Ela não é humana. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Amém? Vamos orar? Vem cá, mano. Agradece aqui para a gente. Obrigado, Senhor meu Deus, por ter nos proporcionado este momento, Pai, em que o Senhor falou diretamente aos nossos corações. Abençoa cada um dos que estão aqui, Pai, abençoa os que estão em casa. Que a graça do Senhor, meu Deus, seja derramada sobre as nossas vidas. Que o Teu amor venha transbordar o nosso coração. E que as doces consolações do Espírito Santo que anda conosco, que está em nós, possa produzir-nos vida e alegria e contentamento no Senhor. Amém. Abençoa cada um, meu Deus, daqueles que estão buscando o Senhor, Pai. Daqueles que não sabem, meu Deus, onde encontrar, Pai. Prepara, meu Deus, um servo do Senhor para estar ali, Pai, falando e ministrando, meu Deus, o Teu Evangelho. Pai, eu Te agradeço, meu Deus, porque em Ti, meu Deus, nós temos, meu Deus, alegria em meio às lutas. Temos, meu Deus, satisfação em meio aos problemas. Temos, meu Deus, certeza em meio às dúvidas, porque em Ti, Senhor, há esperança. Obrigado, meu Deus, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe, viu, queridos? Nós temos nosso encontro na próxima quarta-feira. Se você puder, vá presencialmente. Se não, acompanhe com a gente pela internet, né? Eu tenho que confessar que ontem eu cometi um pecado com os meus irmãos homens da igreja. Fala, né? Eu já preguei, agora tenho que pedir perdão, né, meus irmãos? Ontem realmente a gente tem o discipulado dos homens que acontece no sábado, 7h30. E não sei que cargas d'água, ontem eu não consegui. Mas Deus sabe. Então eu queria muito que vocês me perdoassem por isso. Mas sobretudo lembrem de orar por nós. Lembrem-se de orar por nós. Há 20 anos atrás, quando nós começamos a pastorear jovens e adolescentes, nós estávamos 20 anos mais jovens. E às vezes a carcaça cansa. E lembrem-se de orar por nós. Tá bom? Que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.